Muito boa noite. Estamos começando mais um programa, O Outro Lado da Realidade. Como de praxe, sempre anunciando nossos patrocinadores. Wild Evolution Lodge, um lugar onde maçom ensina maçons a serem maçons. O grande arquiteto dos universos permite-nos poder escutar as leis da tua perfeição. Dona Aralia Ur, tudo em decorações e pinturas. Contato 998885757. Muito bem, pessoal. Hoje o tema é muito interessante. A conscientização da existência da divindade em todas as terapias. Para isso, convidei os terapeutas Marlon Moraes e Ana Miller. Muito bem-vindos, obrigado pela presença de vocês aqui. E é um tema bem interessante, abrangente, né? Então, gostaria de início que se apresentassem, tá? E depois começamos a desenvolver o programa. Lembrando que na metade do programa para frente, abrimos, como é de praxe, as perguntas de quem nos está assistindo pelo Face, pelo YouTube, pelo próprio site do canal, WhatsApp, ok? O meu nome é Ana Miller, e eu quero agradecer o convite, né? E principalmente agradecer a oportunidade, assim, de estar sendo recebida, né? Poder compartilhar, ensinar e aprender um pouco com os ouvintes. Tivemos uma pequena falha aí, né? Porque te apresenta novamente. Então, o meu nome é Ana Miller, o microfone estava desligado. Não, acho que segue com problema. Tá. Tudo bem agora? Então, tá. E é só 25 anos de jornalismo que atrapalha um pouco. Jornalista? Isso, também. Então, também sou jornalista. E, na verdade, essa função das terapias, né? Então, só voltando, queria agradecer o convite e queria agradecer também a oportunidade de estar sendo ouvida, né? De estar sendo recebida, né? Em todos os lares, né? Por todos os ouvintes. Agradecer a oportunidade de compartilhar desse momento, né? De ensinar e aprender um pouco da questão dessa existência divina nessas ferramentas terapêuticas que hoje em dia são tão difundidas, né, Lara? Verdade. Bom, então, boa noite a todos. Também gostaria de agradecer a oportunidade, né, de compartilhar um pouco do que a gente está aprendendo, né, e manifestar, assim, que tudo que a gente faz e aplica tem realmente essa questão da presença divina, né, em tudo. Basta você se abrir, né, e perceber, sentir esta presença, né. Então, obrigado pelo convite e a gente está aqui à disposição, né, para aprender mais um pouquinho, né, com vocês, tá bom? Nesse final de semana, só para aproveitar um encaixe ali do Marlon, né, a gente teve participando de uma formatura de psicologia, né. O Marlon estuda essa ciência maravilhosa, né, que é do autoconhecimento, e eles estavam lembrando, né, o que os psicólogos já dizem, né, que por mais que tu tenha o conhecimento, quando tu toca uma alma humana, que tu entenda, que tu perceba e que tu toque apenas como uma outra alma humana, né, a questão da essência mesmo, né. Perfeito. Então, essa existência da divindade que tu chamou a atenção no início, né. Uma coisa que eu queria destacar, achei fantástico, é o tema, título. Tem várias, se pegarmos palavra por palavra, ele é bem profundo. Conscientização. Em primeiro lugar, vivemos uma época de conscientização. Porque as coisas estão acontecendo muito rapidamente,
estamos descobrindo cada vez novas técnicas e a quântica mesmo abriu um leque tremendo, tá? Existência divina. Muita gente acha que tem que ser profissional e separar uma coisa da outra. Isso nós vamos conversar. Não se pode negar. Uma coisa é não acreditar, outra coisa é que não exista. Tá? E hoje eles falam, né? Todas as terapias, ou seja, a palavra todas abrange tudo. Não pode chegar e dizer, minha terapia, eu tenho tal terapia que só abarca, sei lá, ciência, física e corpo e não existe. É que se tira, termina, né? Mas isso aí eu achei bárbaro, por isso eu destaquei agora de início, né? A gente fala nessa função da sistêmica, né? Hoje falam muito, né? Na própria constelação, que é uma terapia mais recente, né? Já se fala no estudo sistêmico. Não adianta mais tu querer estudar um pedaço da pessoa, né? Tu tem que estudar o ser integral e descobrir o que está desencadeando aquela dor ou aquelas frustrações ou aquelas mágoas, né? Então, quando tu falaste ali da questão da espiritualidade ou dessas questões mais da física quântica mesmo, né? Hoje a própria neurociência, né? Esse ano eu tive a oportunidade de ouvir um neurocientista maravilhoso e ele finalizou a palestra falando sobre a importância do amor, né? Então, quando tu toca numa pessoa, né? Quando tu permite ser tocado, que nem quando a gente iniciou aqui, né? A gente está invadindo os lares, né? As pessoas estão nos recebendo com amor, né? Com curiosidade, com gratidão, com vontade de conhecer. Mas a questão do amor, né? Então, assim, a própria neurociência hoje explica a questão da espiritualidade, a questão do amor, a questão do cuidado que tu tem que ter quando tu lida com uma alma humana, né? Perfeito. Vocês trabalham com vários tipos de terapias, eu falei um pouco mais sobre... Eu que estou falando mais aqui, por enquanto. Não. A primeira vez que eu vi falar... Eu comecei com florais, né? Eu tinha muita sintonia com os florais. Tenho, né, até hoje, floral, aromaterapia, cromoterapia, mas a primeira vez que eu vi falar no Reiki foi em 2001, numa experiência xamânica, numa jornada xamânica, e eu achei muito interessante que as pessoas tinham muita... falavam assim com muita... intimidade, propriedade, né, da questão do Reiki, eu nunca tinha ouvido falar, eu achava, meu Deus, vou pesquisar, né, como uma curiosa, assim, como uma aprendiz, como uma estudiosa. E aí eu tive algumas experiências muito interessantes com o Reiki, né. Então eu acho que o Reiki é uma técnica, né, que deve embasar todas as outras terapias, né, ou pode estar presente com aqueles que se sintonizarem com ela, né? Já que comentaste sobre o Reiki, uma das tantas terapias, para quem nunca escutou falar, pode acontecer, o que é o Reiki, o que significa, o que trata, seria interessante, né? Então, o Reiki, a gente tem um psicólogo que eu admiro muito, que é o Dr. Gerson. Ele fala que, na verdade, se tu quiseres ter uma experiência física, tu pode ir no sol e começar a piscar os olhos e olhar para a energia maravilhosa do sol, e tu vai te dar conta de como micropartículas, elas brilham. Isso é energia. Então, quando tu te volta para ti mesmo, né? Quando tu consegue fazer essa conexão, que hoje falo muito em meditar, né? Meditar cura, essa lembrança, né? Reconectar com essa cura divina, né? Com essa energia universal. Há uma energia universal que, se tu parar, né? Sair do piloto automático, e aí a gente começa a falar de outras técnicas junto, né? Tu consegue buscar isso, na verdade, relembrar, né? Então, para mim, né, que eu vim a conhecer o Reiki através da minha esposa, né, que é a Ana Miller, né? Ela fez um convite para mim conhecer o Reiki e aceitando, né? Então eu fui conhecer e perceber o que é Reiki, né? Para mim funcionou realmente desta forma. Eu entendi que Reiki é a presença divina, né?
a energia, né? Que está presente realmente em tudo. Então, a partir daí, todas as terapias que eu vinha conhecer, que nós viemos a trabalhar e conhecer, experimentar, até mesmo para a busca da nossa própria cura, né? Eu percebi a presença do Reiki de alguma forma e de Deus, né? Da presença divina através da energia do Reiki, né? Em todos os aspectos, né? Então, para mim é muito isto, né? Que liga Reiki, com a né? questão da física quântica, que tu já chamaste a atenção, que é o que é? Todos somos um. Né? Bem... Se quando tu cura o outro, tu cura a ti mesmo, né? E tá tudo interligado, que observações tu deve estar fazendo todo momento, né? Observação interessante que estavas comentando, que ficou registrado por Jung, né? Porque, na verdade, a psicologia fala, né, através do Jung, que é um dos grandes psicólogos, ele fala... Na verdade, o estudante de psicologia é o Marlon, né? Mas a minha formação inicial é a comunicação e o magistério, né? A educação. Mas o que me chama muito a atenção na questão do Jung, que ele diz isso. Se a gente percebesse que quando a gente fere o outro, a gente está ferindo a gente mesmo, né? E que quando a gente ajuda a curar o outro, a gente também ajuda a se curar, né? E que a gente está todo mundo interligado, né? Que na verdade é um grande sistema e que na verdade nós não somos partes, né? Que quando o teu estômago dói, quanta coisa tu não está conseguindo digerir, né? Então, se tu conseguisse perceber e buscar, né? Uma coisa que às vezes, ultimamente até, devido à facilidade de informações, tem aparecido muitos cursos novos, tá? E alguns começam com, que nem religião, começam a comparar, um é melhor e esse, pá. Na realidade, todos são válidos, cada um de uma maneira de desenvolver. O Reiki foi uma das coisas que eu achei muito interessante, por exemplo, que toca assuntos que muitas vezes fica difícil ou de discutir ou que fazem um elo com crenças. Suponhamos, vem aquilo de tu tens um dom para curar ou desenvolver ou ajudar, mas não pode cobrar porque religiosamente falando ganhaste de presente, tem que dar de presente e fazem toda aquela, né, que é um enfoque mais religioso. E no mesmo Reiki, que existem vários tipos de Reiki, né? O Usui, que é o mais conhecido pelo Dr. Usui. Existe o Karuna e outros mais, mas são formas diferentes de enfocar. É a energia universal essa. E na parte básica, inicial, ele ensina que, com sua experiência, que quando ele começou a curar as pessoas, tratar, ajudar, era de graça e parece que não dava resultado, não davam bola, né? Então saíam dali bem, aí daqui a pouco vinham de novo, não seguiam os conselhos. Aí ele começou a cobrar, por pouco que fosse, dependendo da pessoa, humilde ou não, mas que dessa maneira valorizava. E isso é o início de um assunto que se propagou até o dia de hoje, né? Em vários tipos de terapias. Os extremos são ruins. Então, deixar livre... O que me vem à mente quando tu fala isso é uma coisa bem importante, que também é uma cura que eu venho procurando fazer. A própria constelação familiar, ela é muito clara na questão do equilíbrio, né? Quer dizer, ninguém é tão pobre que não possa dar e ninguém é tão rico que não possa receber. E, na verdade, quando uma mãe, por exemplo, né, ela pega o seu casaco e tira para o filho, e naquele maior gesto de amor, de gratidão, de doação, é como se ela dissesse: ai, meu filho, tu é tão pequeno, né? A mãe aguenta esse frio, tu não aguenta. Então, muitas vezes, quando muitas pessoas nos ajudam por muito tempo, elas acabam nos deixando com esse sentimento. Então, a constelação ela é muito clara na questão do equilíbrio, né, do dar e do receber. Então, é necessário realmente fazer isso. E quando tu iniciou falando da questão das técnicas, eu lembrei da sintonia. Algumas pessoas vão sintonizar com uma técnica, vão se sentir confortáveis com uma técnica e outras não. Vão experimentar uma ferramenta com um terapeuta e vão gostar e outras não, né? Então, o que é isso?
Isso, né, eles já também discutem essa função da sintonia. Na verdade, nada não vem que não seja para ti. Também se fala em ressonância e sincronicidade, né? Então, na verdade, é como se tu atraísse coisas que tu mesmo plantou, né? Perfeito. Que dói bastante de ouvir, né? Ninguém gosta quando... Só gosta do lado de elogios. Tem uma frase que está registrado e usam muito da Bíblia: procurai a verdade e a verdade vos fará livre, os libertará, não sei como é, mas a ideia é essa. E a verdade só está dentro de cada um, né? E a que se refere isso? Não é liberdade de estar preso, está preso e saiu da prisão. Não. Qual é a liberdade que se fala? É de tu ser dono de ti mesmo. Em que sentido? Eu chego e aí, Marlon, tudo bem? Mas que beleza, gostei da tua camiseta, tu tá bem, que tu fica faceiro, né? Tu tá contente porque eu te elogiei. Agora, de repente, tu ficou faceiro porque eu te elogiei outra pessoa. Então, foi devido a isso que tu ficou contente. Aí eu me encontro contigo em outra situação, com outra pessoa. Cara, ficou me devendo, não gostei, não sei o que, te xingo, pô, que é isso? Não é? Aí tu já fica bravo, já fica ranhento, ou fica quieto e bravo, ou discute comigo. Quem é? Tu não é dono do teu humor. Se eu te elogio, tu fica faceiro, se eu te xingo, tu fica bravo. Isso é liberdade? Não. Nesse aspecto, às vezes, parem para pensar. Isso é que eu acho que devemos aprender. E às vezes o problema é com a pessoa, né? A pessoa às vezes não tá legal. E aí tu passou naquele momento e conectou com aquilo ali que abriu alguma ferida tua, né? Neste caso, assim, a gente fala muito, tem algumas terapias que a gente vem aprendendo, né? Que a gente vive em um sistema também, né? Um sistema Sim. também que funciona como... a gente tem comprado algumas coisas como verdade para nós, né? Nesse inconsciente, como a gente fala do campo morfogenético, no inconsciente coletivo, né? Então, a busca que nós temos hoje, né, dessa questão de nossa essência, é estar mais perto, mais próximo da nossa verdade, né? Neste sentido, no sentido de não comprar tanto, não se influenciar tanto, né? Nem tanto com o elogio, né? Nem tanto com a depreciação. A gente buscar o nosso equilíbrio, não permitir que o que vem de fora nos faça também, interfira na nossa essência, no nosso estado, né? As terapias hoje em dia vêm muito para isto, né? Para nos trazer equilíbrio e tanto de um lado do elogio quanto da depreciação, né? Então, buscar esse equilíbrio para, né, não nos afetarmos tanto, né? Assim, né? A gente trabalha a Anna Miller trabalha com constelação, que eu sou muito fã, né? Eu gosto muito de ouvir ela falar. Constelação familiar? Constelação familiar, isto é. E também a gente vem trabalhando com a questão com a terapia de barras, né? Com a técnica de barras de Axis, que nos trouxe algumas ferramentas para isto, né? Até gostaria de falar um pouquinho. Porque em algum momento a gente falando, né, a gente acaba ouvindo de alguma pessoa algo sobre nós, principalmente na questão da infância, né, quando estamos novos, a gente acaba comprando isto como uma verdade e vem trazendo isto, né? E chega em algum momento que a gente aprende que tem que se perguntar, né? Cria obstáculos. Cria barreiras, né? Então a gente tem se utilizado muito e praticado muito a questão das barras de Axis para isto, para quebrar essas barreiras, esses paradigmas, né? E essas crenças que a gente vem criando, né? Interessante, até antes de dar continuidade, eu sempre às vezes desacelero pensando de ser bem entendível. Isso, então. Em primeiro lugar, uma coisa que eu lembro, isso eu escutei do Antônio Gasparetto, e é uma grande verdade. Se te afeta algo é porque tu estás afetável. No momento que tu te conscientizares e não quiseres, tu deixa de ser afetável. Tu não compra, né? Agora, antes de dar continuidade que tu falou, e vamos falar em vários outros tipos de terapia, mencionaste constelação familiar e barras de Axis. Eu gostaria que fosse colocado em
poucas palavras, o que é? Para quem não sabe, nunca viu, constelação familiar e barra de axis, e seguimos. Então, a constelação é um pedagogo alemão, né, o Bert Hellinger. Ele observou as tribos Zulus da África por mais de 15 anos, em torno de 16 anos. E ele observou que algumas situações faziam com que aquele sistema se mantivesse, né? Veio para o Brasil com o nome de constelação familiar. Lá eles chamam de reposicionamento, visualização. Então, como tu visualiza o teu sistema familiar, percebe e te reposiciona. Às vezes as pessoas dizem, eu fiz constelação, não aconteceu nada. Não, tu viu onde está o problema, como é que tu vai te reposicionar nessa família? Né? Ou no teu serviço, ou com o teu relacionamento. Então as pessoas têm um tempo também para digerir as informações que elas visualizam, e tem a parte delas, né, que é a partir daquele momento, o que elas vão fazer para mudar. Então a gente até estava, quando vinha conversando com Lara, a gente falava, né, no tempo de Deus e no tempo dos homens, né, no Cronos e no Kairos. No momento que tu te dá conta das situações, aos poucos tu vai ampliando a consciência, tu vai tendo essa conscientização, e aí tu vai mudando algumas coisas dentro do teu tempo, né? A constelação, como eu falei, a questão do equilíbrio ali é uma coisa bem delicada. Também tem a questão do pertencimento, que são pessoas na nossa família que a gente acaba excluindo, né? Ou deixando de observar. E a questão da precedência, que é uma parte que eu acho muito interessante, que eu gosto muito, que é a valorização aos nossos antepassados, né? Que a constelação, uma das constelações familiares que eu trabalho é a constelação sistêmica dinâmica, que faz um alinhamento energético, um reconhecimento e uma valorização de todos os homens e mulheres que vieram antes de mim e pagaram um preço para eu estar aqui agora. Então, a constelação, elas são para coisas específicas, assim, para coisas, né, importantes para nós, coisas que nos são caras, né, mas que principalmente elas envolvem algum desses aspectos: pertencimento, precedência e equilíbrio. Então, eu fico muito cautelosa, assim, muito cuidadosa, porque às vezes parece que é uma coisa que pode ser feita de qualquer jeito, em qualquer momento, né? E também está tudo certo, porque na constelação também a gente trabalha com essa visão, né? E em outras técnicas que eu acabo compartilhando, assim, aprendendo, que a gente tem que começar a se dar conta de que não existe nem a vítima e nem o algoz, né? A gente está aqui para ensinar, para aprender, para trocar e para viver esse momento, né? E esse momento sistêmico, então, está tudo certo, né? O meu pai é o que é, não tem como, né, como eu mudar o meu pai, né? Mas eu tenho como mudar o meu pai interno, né? Como é que eu trabalho com essa energia de pai e mãe dentro de mim mesma, né? Essa energia de yin e de yang, né? Como é que eu me reposiciono nesse sistema? Então, a constelação, na verdade, é uma coisa muito complexa, assim, né? Mas é uma coisa muito linda. Deixa eu apanhar algo interessante para que fiquem sabendo, né? Na psicologia, algumas pessoas acham que tem alguma semelhança com o psicodrama, né? De um psicólogo chamado Moreno, né? E algumas outras pessoas encontram outras conexões, né? Mas é uma técnica bem interessante. Bacana. E cada assunto desses daria uma entrevista exclusiva, mas por isso estamos dando um apanhado, porque falou em terapias, as terapias. Barras de Axis, um apanhado rápido. Bom, rapidamente, então, as barras de Axis eu percebi, né, através também da minha esposa, com um amigo nosso, né, amigo dela, passou a ser meu amigo. Realmente, essa questão de terapias, eu vim experimentando seguindo o fluxo mesmo, né, da energia, né, através do Reiki, né. Depois passou por outras terapias que foi me abrindo portas, né? E através de um convite até bem interessante, eu gostaria de comentar rapidamente, que enquanto estudando constelações familiares e outras técnicas em Porto Alegre, a Ana me comentou sobre barras de Axis, né? Então, naquele momento eu não estava pronto, eu simplesmente fechei a porta, né? Passado algum tempo eu já estava mais aberto para receber, né, para perceber.
Então, através de um convite de um amigo nosso, o Juarez, né, o maravilhoso, ele é uma pessoa fantástica, né? É muito bom a gente honrar os nossos terapeutas, importante. Os nossos professores, né? Então, um dia ao indo ao encontro da Ana, encontrei ele me ofereceu, sabe, para experimentar, né? Você quer conhecer barras de Axis? Eu me senti à vontade, né? Eu digo, vamos conhecer. Então, eu fiz uma sessão de barras, né, com ele aplicou em mim. E então eu percebi uma mudança no meu corpo, né? Um relaxamento, sabe? Uma presença que eu ainda não tinha tido consciência que eu poderia ter, né? E disse, nossa, isso é bom, né? E fui conhecer um pouco mais. Ele me fez o convite para fazer o curso, né? Uma facilitação, né? Para me tornar um terapeuta, e eu percebi que realmente aquilo fazia diferença, né? Para as pessoas, né? Trazia as pessoas para dentro de si, ter mais consciência, né? Por isso porque a Ana Barras tem a função aquela que tu tem uma fotografia, né, Marlon? É importante exatamente. falar. Então, o nome diz barras de acesso à consciência, Access Consciousness. Então, a terapia em si, a aplicação da técnica, são 32 pontos, né? São 32 pontos na nossa cabeça, e através de toques com a ponta dos dedos, né? Você ativa esses pontos. Então, ali tem algumas referências. Por exemplo, nós temos banda de implantes, né? Que a gente toca com as mãos, o terapeuta, e ali estão as informações de implantes, de traumas, até mesmo crenças que a gente comprou ou a gente já trouxe, né, conosco, né? Eu gosto muito de falar com relação daquela crença da criança na pracinha, né? Você não corre de costa, que senão sua mãe vai morrer, né? Então você fica... né? Homem rico não entra no céu, dinheiro não traz felicidade. Então, esses pontos, através desses toques, né, energeticamente falando e fisicamente, né, vai liberando essas informações, você vai dando espaço, né, na sua mente. A gente fala que a barra de Axis, que foi criada pelo um psicólogo americano, Gary Douglas, né, ela faz realmente é como passar um antivírus no cérebro, né? Você pega muitas informações que você está acumulando que não servem mais e libera elas, né? Para dar espaço para novas informações, né? Então você passa a ter mais presença e consciência, né? Com relação a isto. Porque na verdade tu consegue ficar, né, contigo mesmo também, né? Tem essa função então, que mostra, né, Marlon? Exatamente. Que é como se tu estivesse num estado de meditação por 2 horas. Exatamente. Uma sessão de barras de Axis, a pessoa se permitindo receber, né, tem muito a ver com isso, a permissão, não é? 1 hora, mais ou menos, uma sessão de 1 hora, você equivale para o seu corpo, como se você ficasse em 12 horas, né, de descanso, né? Ou uma meditação profunda. Ela é muito relaxante em função disso, de liberar algumas informações que estão ali ocupando espaço no nosso mental, no nosso cérebro, que já não estão servindo, só apenas pesando, né? A gente, então, tem alguns exemplos, alguns feedbacks assim de pessoas que a gente atendeu, né? Até mesmo com pessoas que tinham muita dificuldade de sair de casa, né? Porque se sentiam limitados e após algumas sessões conseguiram lidar com essa situação, né, e sair para viver a vida, né, e inclusive em função de buscar emprego, né, nesse sentido, assim, né, quebrando muitas barreiras, né. As barras, eu gosto muito dessa técnica também. Então, se trata, e uma coisa que trabalha muito em barras de Axis, é bem interessante, que ela trabalha na questão da pergunta. Nunca alegar ser a resposta, né? Sempre ficar buscando mais consciência. Perguntar sobre. A pergunta empodera, né? A resposta desempodera, limita, né? Então a gente fica sempre na pergunta. Estando numa situação assim, a gente sempre tem algumas perguntas, umas ferramentas bem interessantes. Se você está numa situação que aparentemente é difícil, né? Você se utiliza de perguntas, por exemplo, como pode melhorar isso, né? Estando numa situação também que parece ser até mesmo confortável, você permanece na pergunta, né?
buscando sempre nunca está estagnando, né? Sempre deixando espaço para modificar, para transformar, né? Porque isso está o tempo todo, né? Então a gente fica sempre na pergunta, né? Olha a assessoria funcionando aqui, ó. Aqui. É que o Marlon fala uma coisa muito interessante, que o corpo da gente não mente, né? Então, quando tu começa a trabalhar com as barras... Por favor, né? Pode... Assessora de imprensa. Não, é que ela também... Quando eu conheci barras de Axis, eu olhei para Ana e disse assim, né? Aí inverteu um pouco. Ela sempre dizia, Marlon, vai fazer cursos, né? E tal. Eu olhei para ela, olha só, você vai lá e faz barras de Axis também, que isso é bom, né? Então, quando a gente experimenta e sabe, né? Tanto é uma grande verdade que falaste. Existe um livro foi escrito por um psicólogo e juntamente com um desenhista. Se chama O Corpo Fala. Oh. Sim. Bem conhecido e é incrível. Só olhar a pessoa, tu consegue, ele fez todo um estudo, tu consegue saber se como é que esta pessoa, se está mentindo, não está mentindo, está querendo ser sedutor. Ou seja, é uma análise muito interessante. Eu vejo às vezes que a pessoa está com dor de ouvido, né? Eu digo, quem é que tu não quer ouvir? Mas tão claro, né? Perdeu a voz, o que tu não está conseguindo falar, né? Estamos falando em várias terapias, cada terapia daria um programa inteiro, então depois vamos fazer com diferentes pessoas, vocês mesmos, tá? Mas deixar claro uma coisa, as terapias, elas não é que uma seja melhor que a outra, não é que uma é mais moderna ou não, nesse sentido, porque é mais nova, nisso sim, mas não que seja melhor, que seja fundamental, que uma presta, outra não presta, não. São portas, opções para nós mesmos nos conhecermos. Nos olhar, né? Perfeito. Além de ser opções, cada um tem um efeito diferente. Até suponhamos, tu tens um problema ou doença ou qualquer coisa, e eu tenho exatamente o mesmo. Os sintomas é igual. E fazemos a mesma terapia e tu te recupera e eu não me recupero. Para ti serviu, para mim não serviu. Mas por quê? O que foi que deu errado? Cada coisa é para cada um. E cada um que se aceite. Tá? Porque de repente não é que ele prestou mais atenção na terapia ou algo assim. De repente ele se abriu para solucionar, ou era o momento de solucionar e não era o meu. Ou eu não aceitei. Então terei que seguir esperando, ou procurando, ou agindo diferente. Então estamos dando um apanhado geral. E lembrando, se querem tirar, que é o assunto principal, que misturam muito, o fanatismo é ruim, assim como dizer que só a religião soluciona tudo, o resto é bobagem, ou que a ciência é que vale e a religião é bobagem, os dois estão igualmente errados. Tem que ir junto, mas sem fanatismos. Tá? Porque aí quando começamos a falar em energia, mas e qual é a visão? A energia de Deus ou a energia do homem? Puxa, nós somos parte, somos criação dele, estamos falando a mesma coisa. Não estamos querendo dizer, não, religião não mistura. Acabamos de dizer que estamos a terapia, todas têm uma ligação divina, como é que vamos separar? Né? Só não podemos fanatizar. Nesse sentido, eu tenho sempre me perguntado, né? A parte de Deus que está em mim, né? Eu sempre, quando eu estou trabalhando com alguma terapia, eu me pergunto, e às vezes a gente acaba entrando no automático e vai esquecendo. Então é importante se perguntar, né? Onde está Deus nisto, né? De que forma Deus está agindo nisso, através disso, em mim e nas pessoas, né? Porque nós temos o nosso sistema de crenças, não é? E uma delas, né, uma crença que é muito importante ainda, com certeza para nós, é a presença divina, né? É a presença de Deus. Porque quando você é fácil perceber isto, né? Quando você se desconecta, né, dessa
centelha divina que a gente fala também, ou dessa energia, né? Você percebe que está incompleto, né? Então a nossa busca sempre é de buscar isto, né? Deixa até fazer uma pequena colocação. Desconectados realmente nós nunca estamos. E sim, nós podemos nos bloquear. Exato. Estar desligados ou quem anestesiados. Quem nos sustenta a vida? É o sopro divino. É essa energia que vem de quem? Do Criador. Mas... Dá o nome que tu quiser, no que tu acredites. Tá? Não, mas tem gente que fica... Não. Ou é Jesus ou não é nada. Ou é Buda ou não é nada. Dá o nome que quiser. O fato de não aceitar, vem um ateu. Eu não acredito em Deus e é isso a vida. Tudo bem, mas isso não nega de que exista. Ele não está querendo, mas existe. É simples, é que nem dizer, eu briguei com meu pai, não reconheço, não sou filho dele. Tá, tu acredita no que tu quiser, mas tu segue sendo filho dele. A constelação fala muito nisso também, né? Que a gente tem que honrar a questão das nossas raízes, né? E o que eu queria falar, duas coisas que eu queria falar, é a questão do aprendizado, né, Halara? Quando diz, eu fiz várias técnicas e umas funcionaram para mim, outras não. O que eu ainda não aprendi, né? Se eu estou num sistema, por exemplo, que nem tu falou ali da questão da própria doença, né, do corpo fala, por que várias vezes, né, eu consigo atrair pessoas, por exemplo, fofoqueiras para perto de mim? O que eu ainda não aprendi? Arrogantes, né? Vai se repetir até tu aprender. Aí passa. Qual é a lição disso, né? E o alinhamento energético também fala muito nisso, sabe? Perfeito. Quando eu estou com uma situação, o que é... que situação é essa? As barras também perguntam, né? O que é isso? O que eu sei sobre isso, né? O que eu faço com isso? Pessoal, já passamos até da metade do programa. Vamos começar, senão está tendo bastante perguntas. Olha! Então vamos começar pelas perguntas agora. Nova etapa. Ok. Vilásio e Fernanda. Ai, queridos! Mandar um abraço para vocês. Abraço para o pessoal de Santa Cruz, Vanderlei, Marcos e toda a turma lá. Acho que tem que trazer o Vilásio aqui, a Fernanda. Eu já convidei, ele agora está se recuperando a cirurgia que fez, né? Ai, que delícia. E ele foi o que fez, me ajudou muito e fez no Face tem o site do outro lá, a realidade, ele projetou para mim as imagens, tudo, muito bacana. Bom, aí que tem bastante coisa aqui, vamos lá. Juliana Pereira diz, boa noite. Vamos a mais um dia de programação. Parabéns, Lara. Obrigado. Gratidão. Maurício de São José diz: vocês são maçons? Gostaria de saber como entrar. Bom, agora eu estendo a pergunta para eles. O programa é patrocinado por uma loja maçônica e vamos dando as informações, tá? E vai ter no seu devido momento, vai ter um programa exclusivo sobre maçonaria. Que legal. Então aí poderás fazer todo tipo de perguntas que quisesses. Isso da minha parte. Agora, não sei se querem falar sobre... Nós não somos. Tá. Não, eu não sou. Não temos conhecimento assim da... Tá. Eu só estou transmitindo sim. o que passou. Espero que sinta... A resposta seja suficiente, é só aguardar que chegará o momento de um programa exclusivo tirar todas essas dúvidas. Mas estamos ansiosos. Eliseu de São Leopoldo diz: como praticar a cura de um vírus ou também a cura de algo grave como câncer, com o tratamento? Essa é a pergunta, agora não sei... Então, posso falar que existe um livro, né, que se chama Você Pode Curar Sua Vida. Existem vários livros, né? Nessa busca que a gente tem feito de estudar, de se conhecer, é realmente perceber por que, ou como aquela dor ou aquela doença veio pra gente e o que a gente tem que aprender com ela, né? Mas esse livro, Você Pode Curar Sua Vida, que é da Louise Hay, ela morreu recentemente com 90 e
7 anos, eu acho, ela conta, né, toda a experiência dela com o câncer. A Olivia Newton-John, que daí os mais novos não devem conhecer, que ela foi esposa do John Travolta, foi assim uma cantora muito conhecida, né? Ela também teve a cura de um câncer e ela se curou com uma técnica de meditação do labirinto, né? Então, Deepak Chopra também fala sobre as 7 leis espirituais do sucesso. Então, esses 2 livros são muito interessantes, né? Se pudesse se debruçar sobre essas leituras, né? Eu acredito que no âmbito da constelação também, se tu pudesse falar um pouco mais nesse sentido, ou se eu gostaria de falar, uma coisa muito, para mim, algo muito importante neste sentido, é a busca da consciência sobre, né? Consciência sobre a doença, né? Que ela faz parte, de alguma forma, está fazendo parte de você, né? Quando eu passei a conhecer realmente algumas terapias, eu passei a fazer uma troca, né? Uma troca de crenças nesse sentido. Passei a acreditar mais na cura, né? O primeiro passo é acreditar. Exatamente. Não acredita perder tempo. Exatamente. Então a gente tem feito algumas. Merecedor também. A gente se permitir receber, merecimento. Quaisquer situação, quaisquer cura, eu aprendi de uma forma, né, que faz parte do merecimento. Você ter consciência de que pode merecer, né, a cura. Eles falam que o mesmo Deus que me apoia, te apoia, e apoia ele. Quer dizer, não tem uma pessoa que seja mais do que a outra, entende? E o que eu acho engraçado é o seguinte, tudo que é notícia ruim, corre, vai, sabe em detalhes. Agora, quando tem algo bom, dificilmente aparece. Ontem eu até usei essa coisa de hashtag comunicar o bem faz o bem, né? Como nesta é bom a gente... semana, tá, e não é fake, nesta semana saiu um vídeo na qual médicos israelenses desenvolveram a técnica de cura do câncer. E era para estar bombando em tudo que é lugar e não se vê. E não é fake. Agora entramos naquilo. É que nem aspirina. Tira a dor de cabeça, às vezes não tira. E por quê? Depende das pessoas e depende se acredita, mas pelo menos cientificamente a maioria dos cânceres, não entrei em detalhe que tipo de câncer, se era de algum órgão específico, mas já está sendo avançado esse lugar. A questão do câncer e a questão que o Marlon trouxe da questão da constelação, uma das pesquisas fala da questão do câncer estar ligado a mágoas, né? Então a pessoa teria que fazer um exame interno, um tipo de trabalho com ela mesma, né? De autoconhecimento e autocura. Mas a constelação, ela teve uma época assim que o pessoal falava muito que era tipo assim, pragas de família, sabe? Minha avó teve câncer, minha mãe teve câncer e agora eu só vou ter câncer. Hereditário. E então alguns médicos, claro, também já pesquisaram, já se debruçaram sobre o tema. Na verdade, assim, pela constelação, eu tive uma professora da Alemanha que era extremamente cética, assim, ela dizia: se você fosse medir as informações que o teu pai e a tua mãe te passam pelo DNA, simbolicamente, ela usou o número 273, seriam 273 quilômetros de informação que o teu pai e a tua mãe te passaram. Por que tu conectou logo com a informação do câncer? Podia conectar com o que quisesse. Tu entende? Então, assim, como é que tu tem que parar primeiro e pensar, né? Te autoconhecer e realmente pesquisar quais foram as informações, quais foram as situações que tu foi te repetindo, né? O piloto automático que tu foi entrando, a comida que tu foi comendo, os meios que tu foi vivendo, os pensamentos que tu foi tendo, que tu acabou, de alguma maneira, vivendo aquilo tudo, né? Até o Eliseu que fez a pergunta ficou mais que... Por ser interessante a pergunta, que se... tomou todo esse tempo, ainda temos um monte de outras perguntas, não queremos deixar nenhum de fora. Patrícia diz: não adianta entrar em nenhum tipo de tratamento sem acreditar que aquilo vai dar certo. Sem acreditar que aquilo vai dar certo. Perfeito. Tem pessoas que não acreditam e já digo para nem praticar. Era o que tínhamos comentado agora, não faz muito, né? Tem algumas pessoas que falam. Eu gostaria de eu estava assistindo alguma definição de fé, né? Fé em Deus ou na presença divina, fé na cura,
Acreditar, né? Então, acreditar, eu acredito e eu tenho fé é bastante interessante. Porque eu estava ouvindo em uma palestra, me fugiu agora, neste sentido assim, que tinha me fugiu o nome, mas foi muito forte para mim, um equilibrista, né? Que ganhava e vivia a vida atravessando na corda bamba de um prédio para o outro, né? Quando o veterano... Oi, sim. Caiu e morreu. Assim, então assim, um dia ele falou que gostaria de atravessar nas cataratas do Niágara, né, de uma corda até a outra, e falou para as pessoas e perguntou se as pessoas acreditavam que ele faria, né, isto, né? Então, e mais, ele disse que atravessaria com um carrinho de mão, né, e as pessoas falaram, ele perguntou se as pessoas acreditavam que ele o faria. Então ele perguntou assim, quem iria no carrinho de mão? Você acredita? Houve silêncio. Então, se você sobe no carrinho de mão e permite-se ser conduzido, né? Isto é fé. Né? Então, para mim foi bem interessante, para mim muito importante para mim, né? Eu confundi com outra experiência, essa assim, eu não conhecia, muito boa. Então, assim, é bem interessante. Você embarca, né? Você acredita que uma terapia ou que um tratamento, um medicamento vai funcionar? Aí tu potencializa. Isto, você potencializa. Com a sua fé, você realmente potencializa, né? Em todos os sentidos, né? Marília de Capão, da Canoa. Boa noite, estamos no litoral assistindo. Ai, que delícia. Olha só que legal. Sandro diz, como funciona? Já ouvi falar de tudo isso, mas nunca tive uma explicação nítida. Perfeito. Trabalha com constelações tipo signos? Não. Eu também trabalho com astrologia. Mas a constelação é aquilo que eu falei, veio com esse nome, né, para o Brasil, mas na verdade na Alemanha eles falam de visualização, de reposicionamento, né? Algumas pessoas acham assim uma explicação mais romântica, né, sobre a questão da constelação e tal. Eu até ouvi um psicólogo também falando sobre essa questão da sintonia ou da sincronicidade das estrelas e tal. Mas quando eu aprendi que, na verdade, na Alemanha é reposicionamento. Perfeito. Não tem nada a ver com astrologia. Com astronomia, né? Então, reforçar um pouquinho a parte da constelação, que eu aprendi e vivencio através da minha esposa, né? Então, foi algo bastante importante para mim. Mas eu percebi que na constelação, né, você pode me corrigir, fica mais à vontade, né, mas como conhecimento e vivência, né, que você percebe um reposicionamento e um alinhamento desta energia, né, que está, por exemplo, em algum momento de alguma exclusão, não é? Por exemplo, no seu sistema familiar e até mesmo a questão de algum pertencimento, né? Reforçar um pouquinho, até para esclarecer um pouco mais, né? Na questão da constelação, como funciona no sistema familiar, né? Se puder. Temos que depois fazer um programa por cada assunto. Seria ótimo. Temos ainda... temos 7 minutos. Um workshop de temos 7 minutos e um monte de perguntas aqui, então não quero deixar ninguém aqui. Elisandro diz, quanto tempo leva o tratamento? O resultado é demorado ou depende de cada caso? Depende de cada caso. Depende. E o comprometimento da pessoa, o comprometimento, né? Mas tempo, né? É interessante assim que quando você imagina assim, uma mangueira de água estrangulada, né? Quando você libera, né? Você libera a passagem desse fluxo, você percebe bastante isso, sabe? Você sente e percebe, né, como está agindo, né? Então, quando está fluindo, né, você sente a melhora, né? E consciência sobre. O momento que você tem consciência em quaisquer terapia, né, sobre a possibilidade de cura, de que eu posso sim me curar, você já começa a ter acesso a isto, né, a cura, né? Perfeito. Vanessa de Pelotas diz, assisti uma vez e gostei,
estou aqui ganhando mais sabedoria com vocês. Oh, que bom. Gratidão. Pelotas é a terra do meu pai. Ah. Muito bom. Leonardo diz: negatividade atrai negatividade. Tem energias que quando entram no local acabam devastando tudo. É verdade. Orar e vigiar. Mas aí entra uma questão de proteção, ou seja, se tua energia é positiva e mais forte, ela não entra. Só entra se for convidada. Mas são outros assuntos. William de São Paulo diz: no que é firmado este tratamento? Em Deus ou na própria pessoa e energia? Até eu tinha comentado que as perguntas vão vindo no início, né? Não misturar religião com espiritualidade, religião, consciência, ou seja, pode ser misturado, mas sem querer pesar para algum lado. Tá? O momento que você define algo, já, né, e aquilo fica estagnado, né? Perfeito. Tem que deixar sempre aberto, né? Em todos os pontos, sempre deixar nunca eu definir. Eu queria citar, né? Depois eu quero ver se eu posso dar alguma dica ainda, mas eu estudei isso com acho que quando eu estava fazendo mestrado em educação, que tem um escritor, Maffesoli, ele diz: o afeto afeta. Sabe? Então, o amor. Essa pessoa que eu estou me doando para fazer essa técnica, que eu procurei, eu confio nela, né? Ela tem interesse que eu, né? Ou ela tem esse cuidado, essa cautela para trabalhar aquele meu trauma, aquela minha dor, né? Porque às vezes a gente acaba... Uma coisa que é interessante para destacar, principalmente para o William, é o seguinte: Jesus Cristo, segundo os registros que estão na Bíblia e o que falam, certo? Em nenhum momento disse: eu te curei. A tua fé te curou. Ele foi o intermediário. Então, a energia, se é de Deus, se é nossa, se é do universo, é evidente, né? Se é nosso, é de Deus. Tá? Ou seja, tudo que existe só pode ser de Deus. Não tem algo, é meu. Então, tu podes até dizer, mas não é. Rapidamente temos, eu não quero deixar ninguém de fora, e está interessante, falta tempo, tá vendo? Aqui diz: sou o Diego de Taquara. Gente, vocês têm explicar mais sobre o que vocês estão falando. Eu participei, porém assistindo o programa estou meio perdido. Explica ótimo, conforme as pessoas possam entender. É o que nós estamos tratando de fazer. Esse desacomodar é justamente para que vocês procurem, para que vocês busquem, né, mais informações. A gente também vai se colocar à disposição e, de repente, a rádio vai abrir outros espaços, né? E é muito importante, assim, aquilo que o Lara estava falando, da questão da espiritualidade, porque alguns já falam em esse campo morfogenético, em Akasha, né, dos registros acásticos falam, esse inconsciente coletivo que o Jung também fala. Então, é como se a gente tivesse esse Google Drive de informações, né, ou esse universo, e aí cada um, né, dá essa nomenclatura. Cateline de Estância Velha diz: boa noite, estou aqui assistindo, parabéns pela programação. Obrigado. Grato. Giovanni de Tramandaí diz: como ter acesso ao tratamento? Como descobriu? Tem muita gente que nem sabe o que é. No caso, vocês têm o telefone, querem divulgar para que entre em contato com vocês, tanto de cursos como de tratamentos? Então, a gente está com um site em construção, né? Sim. Tá. Mas já tem um nome e tem um telefone, sim. Então, assim, a gente tem algumas referências, né? Em barras de Access, por exemplo, em vários lugares, várias cidades, né, do país, do estado, perfeito, né? Então tem pessoas que o Marlon também já passou o curso. Né? E algumas pessoas que a gente acho que dá o número. Dá o número do telefone. Isso, o meu número é Marlon, no caso Marlon, né, sou eu, 51 980 44 7262, né? Para fazer o contato comigo. Repete novamente o telefone. 51 980 44 7262, né? Perfeito. Perfeito. Vitor diz: boa noite, gente. Programa maravilhoso, sempre com pessoas bem instruídas para falar sobre o tema. Parabéns. Obrigado.
Larissa Teixeira diz, boa noite. Temos aqui, vou destacar rapidamente quem curtiu, está curtindo o programa aqui. Barcelos, Douglas Davi, Solange Leal, José Freitas, Jandocan Costa, Andrea Sanotti e Jones Benamin. Isso que estão dando as curtidas, pode ter mais gente também. Outro comentário, Cristina Santos, muito bom a constelação, eu fiz e gostei muito. Depois temos mais um comentário aqui, estou correndo hoje que estamos curtinho de tempo. Ali Mohamed Abud Hilal, uma boa noite, grande abraço, frater. Márcio Souza, boa noite, Ana e Marlon. Boa noite, Márcia. Márcia Souza. A linda, ela, maravilhosa. Luiz Carlos Rubim, cumprimentos, Daniel, pelo programa. Abraços. Obrigado, mano. Grande abraço. Bom, já consegui, só vou ver se no outro grupo aqui ainda não temos perguntas, e aí vamos para as mensagens finais. Temos 3 minutos, se querem dar uma palhinha curtinha para concluir. Eu acho que valia, não sei se o Marlon quer dar uma dica do esperar, ou vamos deixar para a próxima. próxima. Fica para a próxima, temos um assunto e vamos deixar de surpresa, que isso dá um tema inteiro. Tá, entendi. Eu acho legal assim, a gente falar que tudo tem um porquê, né? Então, eu também vivi várias situações e fui em busca dessas informações e até hoje sou uma buscadora. Então, é muito importante a gente saber que as coisas elas acontecem no momento certo e que quando a gente sai da vitimização, que é um processo muito delicado, né? De, por que aconteceu comigo? É porque tem um caminho, né? Então, às vezes, a gente vai se conhecer, vai tentar pessoas, né? Eu vejo hoje em dia grupos assim que já uns ajudam os outros, né? Muita gente fazendo mesmo com cautela e cuidado, né? Perfeito. Algum comentário para concluir? Eu gostaria mesmo de agradecer a oportunidade, né? Muito, muito grato mesmo pelo convite, né? É o público também que participou. Agradeço muito a minha esposa por estar aqui, porque realmente foi ela que me deu aquele empurrãozinho inicial, né? Nessa questão de terapias, né? Que me modificou muito, né? E me tornou um buscador de mudanças, né? Então, e agradecer muito a Deus, sim, né? Pelas oportunidades, né? Inclusive esta, né? Agradecer muito a Deus por estar aqui, né? E é isso, né? Eu consigo falar mais uma coisinha, Lidirinho? Vai. Como eu falei no início, eu sou jornalista, né? Agora em setembro a gente também comemorava, né, até 1999 o Dia Mundial da Imprensa, que agora passou para 1º de junho. E a imprensa realmente ela merece um cuidado, né? Aquilo que o Lara falou ali da questão da comunicação. Então, que informações elas me são úteis? Que informações são saudáveis? Como é que eu faço para comunicar o bem? Como é que eu faço para não judiar tanto? Já vejo que tem pessoas tão machucadas, tão feridas. Lá vou eu e levo um monte de informação negativa, um monte de informação que às vezes naquele momento a pessoa não consegue processar, né? E agora em setembro a gente tem um assunto muito cuidadoso, que é a questão da prevenção ao suicídio. E que quando eu fiz a formação em jornalismo, a gente tinha muita cautela, não podia se tocar nesse assunto. E hoje em dia a gente vê a questão da depressão muito delicada. A gente já tem estimativas de que 95% dos afastamentos de trabalho sejam em função de depressão. Né? Então, assim, é um assunto muito delicado, né? Então, assim, convidar as pessoas que observem isso, né? Investiguem, leiam sobre o Setembro Amarelo e pensem nisso, né? De que comunicar o bem faz bem. A gente talvez não esteja ainda no tempo, o tempo Cronos e o Kairos, né? Mas que batalhando, né, com essas informações, buscando ajudar o outro, curar o outro, é uma alternativa, né? Bom, possibilidades, como dizia minha professora de constelação. Possibilidades. Pegando esse gancho, eu queria agradecer ao Lara aqui, a rádio, né, Líder do Vale, né? Rádio, Jornal e TV. Rádio, Jornal e TV pela comunicação do bem, né? De alguma forma, né? Que vem muito bem de encontro a isso, né? Gratidão mesmo pela oportunidade. Eu agradeço a presença de vocês, terem aceitado o convite. Concluo mencionando mais uma vez nossos patrocinadores: Don Aral,
Iaur. Tudo em decorações, esculturas, pinturas. Telefone 998885757. Wild Evolution Lodge, um lugar onde maçons ensinam maçons a serem maçons. A frase do dia: abre nossa vista ao conhecimento das tuas sapientíssimas leis. Isso é, evidentemente, se referindo ao grande arquiteto dos universos. Eles se reúnem sábados de manhã pensando para facilitar todos aqueles que trabalham e estudam à noite. Então, pessoal, mais um fim de jornada neste programa. Esperemos que a próxima quarta, ojalá, estejamos todos juntos. Adiós. Gratidão. Tchau, tchau.